guerras mais preocupantes hoje no mundo é a guerra da Rússia e da Ucrânia, que está tomando uma proporção muito, mas muito grande. E assim, agora o que a gente tem que muda é que Putin está fazendo alianças ao redor do mundo e essas alianças estão preocupando muitos países ocidentais, né? E além das alianças, também os ataques que ele está fazendo à própria Ucrânia, que dessa vez está sendo um ponto mais importante de energia que foi atacada na Ucrânia. E aliás, vamos lembrar da viagem do Vietnã que Putin fez e assim, uma viagem que trouxe muita informação, muita coisa e principalmente muitos acordos. Um provável acordo militar entre a Rússia e o Vietnã. A gente já tem um entre a Coreia do Norte e a Rússia. Cuba a gente está vendo uma ideia um pouco mais colada também com a Rússia e agora o Vietnã também está no meio disso. Então vamos lembrar o que aconteceu. O Putin, desde quando a guerra começou, ele se manteve um pouco mais distante e só financiou a Bielorrússia, que a gente sabe que é uma espécie ali de apoio da Rússia. Só que agora que a OTAN resolveu entrar com tudo e dar um apoio muito forte para a Ucrânia, ou seja, de enviar armas praticamente para a Ucrânia atacar o território russo, e até mesmo os Estados Unidos, que disponibilizou mísseis de longo alcance agora para a Ucrânia atacar a Rússia, a gente viu que a Rússia teve que tomar uma medida depois disso, né? Porque assim, todos os países estavam dando aliança para a Ucrânia e ela estava sozinha na espécie de guerra e não tinha feito aliança com nenhum país. E foi aí que a Rússia mudou a linha de totalmente do que fazer e resolveu ter relações com outro país. Começou com o envio de navios para Cuba, embora tem gente que fala que não estava armado os navios, né? Mas assim, não tem nada que garante isso. A gente viu que foi um recado para os Estados Unidos, o principal apoiador da Ucrânia. E agora a gente teve a relação com a Coreia do Norte, que foi outro baque, assim, outro boom para os sul-coreanos, que resolveram até depois disso pensar em mandar um navio para a Ucrânia com armas, né? E Putin deu uma cutucada nos sul-coreanos. E depois disso, que a gente viu que Putin saiu da Coreia do Norte, ele foi parar no Vietnã para ter acordos. E assim, não foram só um acordo atingido, não foi só dois, foram 3 acordos muito importantes que aconteceram no Vietnã. Um deles é a liquefação de gás, ou seja, venda de gás e outras coisas relacionadas. E outro foi a compra de armas, tá? Ou seja, o Vietnã é um dos maiores compradores de arma da Rússia. E assim, essa venda ficou ainda mais forte agora que a Rússia fez o acordo com o Vietnã, né? E assim, de quem a Rússia iria comprar, de quem a Rússia iria vender e o porquê que o Vietnã compra da Rússia, tá, gente? O Vietnã, ele poderia comprar de outros países, mas a Rússia faz uma oferta um pouco maior, ou seja, resumindo, sai mais barato, sai mais em contas para eles. E também lembrando o fato de que um desses acordos feitos, tá, já que a gente está falando de vendas de armas, que também interfere muito, é uma espécie de acordo militar, tá, que também seguiu junto com isso, ou seja, nem a Rússia pode ter relações com países que são contra a política do Vietnã e nem o Vietnã pode ter relações com países que são contra a parte da Rússia, ou seja, assim, vamos supor, o Vietnã não pode ter relações militares com os Estados Unidos e a Rússia também não pode ter relações militares com outro país que atrapalhe o Vietnã, tá? Esses foram os acordos mais importantes. E por que a Rússia quer sempre ter o Vietnã, tá? A gente sabe que o Vietnã, se ele fosse escolher entre a Rússia e os Estados Unidos, ele iria para a Rússia, porque assim, vamos lembrar aqui que teve guerra do Vietnã, um maior rolê que teve entre os Estados Unidos e, claramente, o Vietnã, que foi aquele caos todo, onde os americanos tomaram pau lá na guerra. Mas assim, a guerra aconteceu e o histórico ficou, não foi bom pra galera vietnamita, né, que lembra do caos que os Estados Unidos fez. Então, se tivesse que escolher, iriam escolher praticamente a Rússia. E outro fato que a Rússia tem escolhido claramente, o Vietnã, ele é um dos tigres asiáticos, ou seja, é assim, a gente pode dizer que é um país extremamente forte, o lugar que ele fica localizado é um lugar muito poderoso também, onde a gente acha que passa vários canais, principalmente mercadorias, e é um ponto estratégico para a Rússia, principalmente durante esse período de guerra. Então, isso torna ainda melhor e ainda mais possível para que o acordo entre o Vietnã e a Rússia se permaneça por muito tempo, tá, gente? E assim, não tem como julgar, tanto pelo fato dos Estados Unidos e da Ucrânia que têm relações também, a Rússia ia criar suas relações, né? Só que assim,
As pessoas se preocupam muito com as relações que a Rússia vem criando porque de muitas certas formas a gente sabe que de poder militar e nuclear a Rússia já é uma das mais poderosas, né? E ainda se alinhando com outros países que também são, como a Coreia do Norte, entrando também em pontos estratégicos como Cuba e como o Vietnã, é um poder muito grande que a Rússia consegue para eliminar a Ucrânia, mesmo com a ajuda de outros países como os Estados Unidos e até a União Europeia, que ajuda bastante a Ucrânia, sim. A gente pode dizer que a Rússia é mais forte da Ucrânia. E embora essa briga esteja completamente envolvendo todos os países do mundo, porque a gente está vendo que de certa forma econômica foi um problema para todo mundo e de uma forma também militar a gente está vendo o apoio de todo mundo, o lugar e o palco da guerra ainda continua sendo uma região somente da Rússia e uma região da Ucrânia, né, que assim, conflituosa, muito problema. E a gente pode ver também que tem a questão da Crimeia, que é muito atingida, que é uma região que a gente está ali entre a dúvida de se é da Ucrânia ou se é da Rússia, porque assim, nenhum dos dois aceita que é um do outro, né? Então assim, tá ali numa dúvida. E aliás, ainda agora que a gente viu que a proposta de paz na Suíça deu zica, deu errado, e aliás, não tem chance de ter proposta tão cedo, porque assim, nem o Putin quer uma proposta que o Zelensky quer e nem o Zelensky quer uma proposta que o Putin quer. Então a chance disso aí conseguir ter uma finalização agora é muito difícil. Mas, contudo, porém, a gente pode ver mudanças que podem mostrar que assim, pode ter um fim para essa guerra, mas acredito eu que não seja por agora, né, gente? Principalmente depois que a gente tá vendo que outros países estão entrando no meio, tá dando pitaco, e isso tá tornando a guerra ainda mais pior e mais apocalíptica do que tudo. A gente tem que pensar desse jeito, né? E assim, até agora, uma das estratégias mais boas que o Putin fez foi realmente ter o Vietnã ao seu lado, tá? Porque assim, ponto muito estratégico, tanto por comércio e até mesmo ponto bom também ter aliança de outros países, já que ele tá querendo tem uma espécie de uma guerra onde a Ucrânia está sendo financiada também por outros lugares, né, gente? E aí a gente já sabe. Tanto por parte da Ucrânia e quanto por parte da Rússia, tá tendo ataques e tá tendo alianças. E qualquer atualização que tenha, a gente vai trazer para você aqui no canal. Então não se esqueça de seguir, não se esqueça de compartilhar e de se inscrever aqui, tá, gente? Porque assim, isso tem informação sempre, todos os dias para vocês aqui. Um beijo e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.